Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing negativo, mas antes de tudo, o que é marketing? Marketing é propaganda. A propaganda que você faz sobre um produto, seja ele qual for, para influenciar as pessoas a consumir o seu produto. Mas e quando você fala mal do seu produto ou deixa as pessoas falarem mal do seu produto? Que é o marketing negativo. O que acontece? Normalmente, o que se espera é que você ou qualquer outra empresa use os recursos que tem para fazer uma propaganda, né, falando bem do seu produto, enaltecendo o seu produto, falando que ele é o melhor do mercado e tudo mais, para que as pessoas comprem e consumam o seu produto e assim você tenha lucros. Só que isso tem muitos gastos, né, porque você vai fazer propagandas e vai pagar horários comerciais e vai fazer um monte de coisa para que esse seu produto seja visto e notado. Só que aí é que tá. Com o marketing negativo, você ganha propaganda gratuita. E, João, por que você está falando disso? Porque há dois grandes exemplos de marketing negativo que nós podemos comentar diretamente nesse canal. O primeiro e grande, que usou muito isso por muito tempo, foi a Rockstar Games, principalmente com o Grand Auto San Andreas, o GTA. E também temos outro que também usou isso em certo ponto, que foi o MK, Mortal Kombat, pela empresa NetherRealm. Mas hoje a gente vai focar no caso da Rockstar, porque aí eu vou poder dar mais detalhes, explicar de forma separada, enfim. E é bom que vocês entendem os riscos e o porquê que essa jogada da Rockstar foi genial. Usar o marketing negativo é genial. Qual é a definição de marketing negativo? O que eu acabei de fazer aí nessa imagem é você causar um choque, usar uma imagem que causa choque, que gera alguma polêmica, ou que chama atenção. Essa imagem que está na sua tela te chama atenção, né? Ela te chama atenção. Essa imagem que está na sua tela aí. Ela te chama atenção. Ela gera choque, porque para muitos pode ser um choque ver isso aí. Mas ela vai chamar atenção. E essa imagem é do Grand Auto San Andreas 5, do GTA 5. É do login, da tela de carregamento do GTA 5. Então, assim, quando eles lançaram o GTA, é um produto que gera polêmica, certo? É um produto que cria escândalos, que cria controvérsias. E gerou uma polêmica sobre o assunto. Por quê? Porque no caso do GTA, o GTA era uma proposta absurda, porque ele vinha com temas polêmicos como violência, drogas, corrupção policial, roubo e sexo, né? Então, assim, quando o pessoal conservador bateu o olho naquele jogo, falou assim: ah, não pode jogar GTA porque GTA incentiva as crianças a ser bandido, porque GTA ensina a roubar, porque GTA ensina a bater na polícia, bater em velhinha, que não sei o que lá mesmo. E as comunidades religiosas começaram a fomentar isso em grupos, em coisas, falando que não era para jogar. A propaganda era negativa. Não joguem, não façam. Não deixem suas crianças jogarem. Só que as crianças estavam ouvindo. Os adolescentes estavam ouvindo. Não deixem esse jogo cair na mão de suas crianças. Ele ensina a roubar, ele ensina a matar, ele permite que as crianças roubem, ele permite que as crianças façam sexo, ele. Entendeu? Começou a fazer uma propaganda negativa gigante. Só que as crianças e os adolescentes estavam ouvindo. Eles estavam ali de orelha em pé. Aí as famílias conservadoras, todo mundo contra o GTA. Só que os adolescentes curiosos para jogar GTA. Todos os veículos de mídia, na época, televisão, jornal, falaram que o GTA era um jogo que incentivava a criminalidade, que incentivava a violência. Grupos religiosos fazendo campanhas contra o GTA. Só que tem um problema. Quando você fala de um produto, como falaram no GTA, né, sai de todas as mídias, sai da televisão, vira mídia e tudo mais, você faz propaganda para ele. Tá bom, tá falando mal. Tá falando mal, que não pode, que não sei o quê, que não sei das quantas, que é violento, que tem não sei o quê, mas tá falando.
Isso gera uma curiosidade de quem nunca jogou, de quem nunca viu, para ver. Pô, mas deixa eu ver o que realmente está acontecendo ali. Por que estão falando tanto daquilo ali? Então, é uma propaganda gratuita. Eles não pagaram para fazer isso. Eles não pagaram nenhum canal de TV, não pagaram nenhum anúncio no YouTube, não pagaram nada e os grupos religiosos estavam fazendo propaganda para eles. João, mas espera aí, não estavam criticando eles? Estavam. Mas quando você fala muito de um assunto, quando ele vira uma polêmica, ele fura a bolha. Então todo mundo estava sabendo que GTA era um jogo violento, que GTA era um jogo que incentivava a criminalidade. Mas todo mundo sabia o que era um falado. Mas todo mundo tava curiosidade para saber até que ponto aquilo era verdade. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais proibido algo é, mais desejoso algo é. Quanto mais alguém proíbe você de fazer alguma coisa, principalmente quando você é criança, mais você quer fazer. É o desejo pelo proibido. Então, quando surgiu a proibição, né, muita gente falando, não joguem, que não sei o quê, muita gente ficou curioso. Só que acontece que isso não ficou só de mães e pais proibindo crianças. A polêmica foi tanta que o jogo chegou a ser banido em alguns países. O GTA foi banido em alguns países. O GTA foi banido na Austrália, foi banido na Alemanha e foi censurado nesses países. Depois ele voltou, mas com censura. Ele voltou para a Alemanha, para a Austrália e até aqui para o Brasil, mas com censura. Ah, João, mas que censura? Censura para que não tivesse itens pornográficos, né, para que não fosse mostrado nada pornográfico, e censura de alguns itens de violência específicos. Então, quando virou notícia de que o jogo seria proibido e depois ele voltou, mas com censura, gerou mais um desejo ainda. Pô, mas esse jogo deve ser muito bom, o governo está censurando. Então, gerou mais uma vez uma grande polêmica, o que gerou mais uma vez um grande falatório, inclusive de jornais da época. O que mais uma vez gerou mídia gratuita. O que mais uma vez fez com que várias pessoas quisessem jogar o jogo. Rockstar Games se posicionou na mídia, no cenário comercial, como uma empresa rebelde. Como uma empresa que usa de jogos com violência, com liberdade, porque tanto o GTA, que tem uma liberdade enorme, que você pode fazer o que você quiser dentro do jogo, como outros jogos, como Bullying também, que era um jogo muito famoso da época, que também é da Rockstar, como outro jogo que a gente pode mencionar, que é Resident Redemption, né, que é aquele de cowboy, que também é sem censura e também te dá uma liberdade enorme. Então a Rockstar se posicionou na mídia como uma empresa rebelde e que dá completa liberdade aos seus jogadores, aos seus usuários, para você fazer e ser o que você quiser dentro do jogo. Isso dá aos jogadores uma liberdade e uma imersão muito grande. Sim, a Rockstar se posicionando assim, ela gerou uma fama muito boa e aumentou ainda mais as vendas de seus jogos, principalmente do GTA, que é o que a gente está falando. Só que nem só de coisa boa vive a empresa, né? A Rockstar pode ter sido uma das melhores em gerar propaganda gratuita e também se posicionar como uma rebelde, como eu disse, mas ela também conseguiu algumas coisas, como, por exemplo, pagar alguns processos judiciais. E muitos, tá? Ela pagou muito processo judicial. Ter algumas campanhas de boicote contra o GTA e contra os jogos dela, que não deram em nada, mas também sofreu muita pressão. Ela também teve uma pressão enorme da parte do público conservador. Desculpa. Da parte do público conservador, além de pagar muito processo. Mas mesmo pagando processo, sofrendo público, sofrendo muito assim com o público conservador, sofrendo boicotes e tudo mais, o GTA ainda é um dos jogos mais vendidos. E na época de seu lançamento, foi um jogo excepcionalmente vendido, com um marketing praticamente gratuito, porque eles pagaram e gastaram muito pouco em marketing por causa da propaganda negativa, por causa do que está na thumbnail. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa aposta deles de manter os povos falando mal do jogo, mas falando do jogo, fez com que o GTA fosse um dos mais vendidos da época. E eu estou falando do GTA San Andreas, ou seja, antigaço, bem antigo. GTA San Andreas. E daí para cá,
A Rockstar se posicionou como uma empresa irreverente que continua lançando jogos que tem um teor adulto, né, um teor ali de violência, um teor de sexo, uma liberdade para os jogadores, mas que continuam fazendo milhões com isso. Ela paga alguns processos eventualmente, sofre alguns boicotes eventualmente, se mete em algumas polêmicas eventualmente, mas nada que supere a receita, o lucro que ela tem. É sério, a Rockstar usa muito esse seu mérito de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O marketing negativo. Na época do Bullying, por exemplo, que é um jogo do Play 2, que era um jogo que você jogava com um personagem no colegial, que literalmente tinha que fazer coisas que você não deve fazer na escola. Sério. A missão do cara era beijar garotas, era zoar o diretor. Isso são as missões do jogo. Então é óbvio, era lógico que as escolas e as instituições de ensino iam tentar um boicote, né? Iam falar que o jogo não é educativo, que o jogo é contra-intuitivo, inclusive, que não sei o que lá. Enfim, teve toda uma treta na época. De novo, propaganda negativa, marketing negativo. De novo, o jogo foi um dos mais vendidos, o jogo foi um dos mais jogados. E até hoje a gente espera uma sequência desse jogo, porque de tanta gente que jogou e gostou, até hoje a gente está órfão do bendito jogo Bullying, que foi tão boicotado na época. Ou seja, de novo, o marketing negativo da Rockstar deu certo. Ela é genial, cara. Ela é genial. Tá, ela paga alguns processos, eventualmente, como eu falei, mas não supera a receita. Se ela pagar 1 milhão em multas, ela recebe 3 milhões, entendeu? Ela ganha muito mais do que paga. Estou dando valores aqui de exemplo, tá? Não são valores de pesquisa, são só exemplos. Não sei se ela pagou 1 milhão de multas, estou te dando um exemplo. A Rockstar apostou no mercado do marketing negativo e deu certo para ela, né? Ela vende para caramba, como eu falei, mas é claro que esse tipo de propaganda tem riscos. E ela correu sérios riscos. Que riscos são esses, João? Simplesmente gerar uma má reputação para a marca e ela acabar sendo mal interpretada, passar uma mensagem negativa. O que quase aconteceu com a Rockstar várias vezes. Gerar boicotes judiciais. Aconteceu, ela pagou vários processos. Então, aconteceu. Esse negócio de gerar uma má reputação quase aconteceu. Agora, o negócio dos processos aconteceu. Ela pagou vários processos. Gerar uma comoção contra a empresa, né? Gerar uma pressão contra a empresa. Quase aconteceu diversas vezes. Ela conseguiu escapar pela tangente, mas quase aconteceu. Então, tem riscos. E também se afastar de um público, né? Se afastar do público e se tornar muito ofensivo e não conseguir mais vender, não conseguir desvencilhar a marca e acabar gerando falência. Também quase aconteceu, mas acabou não acontecendo, porque se tornou irreverente. Mas poderia ter acontecido. Então, desses 4 riscos, o único que de fato aconteceu com ela foi ela pagar processos. Mas é como eu disse, não fez muita diferença porque ela tinha uma receita maior, né? Um lucro maior. Mas esse tipo de propaganda pode sim afundar uma marca. Então ela correu riscos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da marketing negativo referente ao caso da Rockstar. A gente pode citar também o caso da NetherRealm com o Mortal Kombat, mas isso aí teria um outro vídeo, tá? Que aí eu teria que citar o outro caso, que é o caso da NetherRealm, que também usou o marketing negativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã.